por falar em boi, né, canal do boi, vamos falar de mercado de carne bovina, porque tem muitas sinalizações, né? A grande questão é como é que está o mercado brasileiro pós os cenários que foram criados em relação aos casos atípicos da doença do mal da vaca louca aqui no Brasil, no Mato Grosso e também em Minas Gerais. A Argentina que vai dando um passo para voltar ao mercado internacional, principalmente em relação à China. Mas para falar a respeito deste assunto, vou conversar agora com Maurício Nogueira, titular da Tenagro, que fala conosco, que tira algumas dúvidas do produtor, do pecuarista. Maurício, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco no canal do Boi. Maurício, como é que está esse mercado pós essas questões, né? Principalmente pós o impacto que teve em relação ao cenário interno do caso atípico do mal da vaca louca. Como é que está esse cenário no Brasil, na sua avaliação neste momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar aí com vocês. Bom, lembrando, né, o caso que a gente teve é atípico, né? O que significa atípico? É que ele não tem perigo de contaminar outros animais, embora tenha sido 2 casos, foi coincidência. Lembrando que o Brasil é um país muito mais rigoroso no termo de analisar animais mais velhos, né? Então, existem outros países, quando você tem isso, você descarta a carne, o animal todo, né? Não aproveita, mas não vai fazer exames. Então, com isso, o Brasil mantém um rigor maior, né? O nosso acordo, principalmente com a China, prevê que a gente mesmo deliste, né? Quer dizer, a hora que tiver um caso, a gente avisa e começa uma série de protocolos para voltar a exportar. Então, tudo isso já foi feito, toda a parte operacional, né? Que envolve a iniciativa privada e o Ministério, mas você tem todo um atraso no retorno, né, Fabiano? Então, você tem que organizar de novo as vendas, a logística, compra do gado e toda aquela questão que é difícil operacionalizar. Logo depois ainda da BSE, nós tivemos aquela ameaça de uma paralisação dos caminhoneiros, que acabou durando menos de 18 horas, né? Mas mesmo assim isso assustou um pouco os frigoríficos. Então, toda essa conjuntura ainda esbarra num outro problema. De um lado, você tem os compradores querendo negociar, diminuir preço, do lado de cá, você tem um desequilíbrio muito grande entre mercado interno e mercado externo. Lembrando que a gente não exporta a mesma proporção que é a batida dos animais. Então, vai mais parte do dianteiro e miúdos, né? Isso cria um problema para a indústria administrar. Então, nós estamos aí vivendo toda essa fase pós os eventos que nós discutimos e acreditamos que em breve isso retome, né? Que a gente consiga aumentar de novo o volume de exportação, mesmo que a carne seja direcionada para outros países, né, também, né, não só para a China, consequentemente, a gente deve voltar a ter aí um mercado mais firme, né? O que vai determinar os preços é oferta e demanda. Então, nós viemos de um ano seco demais, então, mesmo que muitos produtores não tenham tido interesse ou tenham sido estimulados a fechar animais com nutrições mais bem elaboradas, ele foi obrigado a fazer isso. Então, isso também pode impactar um pouquinho numa oferta um pouco melhor do que se imaginava aí para esse período de outubro até dezembro. Maurício, até porque teve essa espécie de contenção dos animais que seriam abatidos, aí nós temos uma expectativa de que em algum momento ele vai ganhar mercado e isso manter os valores, né, da arroba, por exemplo, que é o que o pecuarista, por um lado, tem reclamado, de que os valores não estão de acordo com aquilo que eles gastaram, que eles investiram em relação aos seus custos de produção de pecuária. Por outro lado, alguns representantes da indústria frigorífica, eles têm comunicado que os valores não devem evoluir muito mais do que isso. Essa é um cenário. Até a semana passada o Zaidan conversava ao vivo com o Paulo Belincanta e ele trazia esse cenário lá para o Mato Grosso. Em relação a esse cabo de guerra, que é extremamente natural que ocorra, né? Quem compra tenta pressionar de alguma forma para conseguir um preço melhor na sua aquisição e quem vende vai buscar também uma valorização melhor no preço. Como é que você acha que fica essa briga, essa puxada de corda para um lado e para o outro entre as duas partes? Fabiano, vamos colocar primeiro a questão, né? Cada um que se posicionou aí tem as suas razões, né? Então, evidentemente, você tem alguns insumos
principalmente de alta tecnologia, que subiram mais que o preço do boi, né? Isso é fato. Só que nós estamos trabalhando num patamar de valores mais altos. Então, quando a gente fala em queda de preço, lembra quanto que era o preço há um ano atrás ou 2 anos atrás. Então, a alta, ela ocorreu muito mais firme para venda de gado do que para venda de carne no mercado interno, né? Então, não tem mágica. Se a gente conseguir colocar preço, vender melhor, tanto na exportação como no mercado interno, a tendência é que os preços voltem a subir, né? Se a gente não conseguir, eles devem sim se equilibrar nesses patamares. Eu nem gosto de falar em patamares mais baixos, Fabiano, porque nós estamos falando mais baixo em relação ao quê, né? Ao pico, né? O mercado sempre testa altas, testa baixa, né? Depois ele volta para um patamar. Mas se a gente for falar em comparações, né, nós estamos com preços bem mais elevados do que em períodos semelhantes. Então, isso aí já não é questão de opinião, uma questão de fato, é só olhar os números, né? Se está bom ou não para o produtor, é outra conversa, e isso depende muito do pacote tecnológico dele. E outra coisa, que as planilhas não mostram, mas os trabalhos de benchmarking que vão ser fechados até o final do ano vão mostrar, né? Evidentemente que mais do que a gente consegue analisar em termos de acompanhamento de custos e preços, vai ser o impacto que foi causado pela seca, né? Pela geada, em algumas regiões por fogo, né? Então nós temos aqui regiões no estado de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul que queimam há dias, né? E a gente não consegue controlar. Então, tudo isso, claro, vai impactar custo de produção também, né? O que vai determinar quem está certo ou quem está errado é oferta e demanda, sempre, né? E nós estamos aí num mercado de preços mais elevados, mesmo que a gente não volte a atingir os patamares que chegaram a ser praticados. Maurício, vou colocar pelo menos 3 elementos agora que de certo modo, acabam influenciando o mercado. O primeiro deles é relacionado a um câmbio dólar aqui no Brasil mais elevado, mesmo com ações que deveriam trazer dólar para baixo, por questões ora externas e, claro, principalmente domésticas, a gente tem visto a moeda norte-americana bem valorizada frente ao real. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu vou destacar é em relação à Argentina. Ontem o governo da Argentina, junto com as instituições rurais, eles deram um passo, né, de reinício às exportações de carne bovina para a China, trazendo aí um tipo de animal, uma categoria animal que pode ser exportada agora, chamada vaca de conserva lá da Argentina. E o terceiro e último que eu vou colocar aqui em relação aos números do IBGE que foram divulgados em relação ao rebanho brasileiro no 2020, com 218 milhões e 500 mil cabeças. Eu vou até perguntar onde é que estão esses animais todos, mas como que esse cenário, né, que a pecuária ela vai ter muitas variáveis aí para formar o que nós temos no mercado, como é que essas outras variáveis têm somado, né, e impactado o mercado que nós temos hoje? Bom, vou começar pelo finalzinho, Fabiano, só para não deixar passar um ponto aí, né? O IBGE, de fato, quando você olha o número do censo e o número da PPM, né, Pesquisa Pecuária Municipal, tem uma diferença muito grande, que não é culpa do IBGE, né? Inclusive, a gente tem trabalhado muito esses números, né? Esses números são informados para o IBGE tem que trabalhar da forma, ele não pode ir lá e mudar o que foi respondido, né? Existe toda uma razão que explica o Brasil chegar nesse rebanho que a gente sabe que não está em campo, né? Não vamos entrar nos méritos aqui, se der tempo a gente pode voltar, mas agora eu não vou discutir para a gente focar no que você perguntou, né? Mas, de fato, o número que a gente acredita no rebanho é em torno de 190 milhões de cabeças que vem de números do IBGE também, né? Não da pesquisa pecuária municipal, embora a gente use a pesquisa pecuária municipal para regionalizar esses números. Com relação a questões envolvendo a China retomando, isso ajuda o Brasil a sofrer uma pressão pontual nesse momento. Então, pensa pelo lado do comprador. Né? Você tem uma oportunidade levantada por um problema interno, você tem agora um outro player que volta a exportar, né? Não tem os volumes do Brasil, mas se não me falha a memória, a Argentina é o quinto maior do ranking, né? E em exportação de carne bovina. Então ele volta aí com alguma coisa acumulada. Então isso ajusta, né? Ajuda a ter essa pressão que justamente vai incidir no Brasil nos momentos de picos de preço, que geralmente ocorrem aí
historicamente, né, entre os meses de outubro a dezembro, né? Os últimos anos, inclusive, tem sido novembro. Então, você tem uma pressão nesse momento, né? O câmbio, questões extremamente relacionadas a diversos fatores. Lembrando, Fabiano, que o câmbio ele incide diretamente no custo de produção, isso aumenta na hora, né? Porque a maior parte das moléculas são de alta tecnologia, elas são indexadas em dólar, seja produzidas aqui ou produzidas lá fora e importadas. E nós temos também parte da alimentação cujo preço, a cotação é indexada em dólar, porque esse preço é lá determinado no mercado externo, né? E se aqui no Brasil estiver valendo muito menos, esses produtos vão embora, o que faz parte do livre mercado e a gente tem que manter o foco nisso, embora em alguns momentos assim taperte, que é o que nós estamos vivendo agora, né? Então, são fatores que estão fora da nossa alçada decisória. No caso da carne, eu não acredito, claro, isso vale estudo, vale contra-argumentação, vale um debate, porque eu posso estar errado, mas eu não acredito que a gente estaria exportando menos se o dólar tivesse bem mais desvalorizado aqui dentro, né? Eu acredito que a quantidade de exportação seria a mesma, porque nós estamos falando de fundamentos de oferta e demanda de proteína. O que o dólar faz? Né? Ele não aumenta o nosso espaço lá fora, ele melhora a rentabilização dos frigoríficos que exportam e isso ajuda a gente a ter um preço mais alto no mercado interno, que vai pressionar no mercado, né, no mercado de boi, né, na venda de boi, que vai pressionar o mercado interno, porque a carne acaba tendo que ser cotada num valor mais alto. Então, veja que é uma somatória de variáveis no mundo todo e que se encontraram, né? Então, nós estamos vindo desde lá do caso da peste suína africana, né, na Ásia, e assunto que parou de ser muito falado, porque logo depois entramos na pandemia, a própria pandemia e tantos outros fatores que se uniram num momento e jogaram o mercado para esse patamar todo. Só para finalizar aqui, Fabiano, uma coisa que a gente tem que ter extremamente disciplina para não deixar que esses argumentos, né, para tentar rebater esses argumentos, nós não podemos flertar com o tipo de decisão que foi tomada na Argentina. Né? Por curto prazo, para eu resolver um problema de curto prazo, vamos fechar a torneira das exportações. Se a gente fizer isso, a gente pode até ajudar no controle da inflação no curto prazo aqui no Brasil. Mas nós vamos criar um problema gravíssimo para os próximos anos. Né? Vai demorar muito mais tempo para a gente corrigir isso. Não que isso esteja sendo discutido, mas vez ou outra a gente vê esse tipo de argumentação sendo ventilado, né? Em opiniões, em debates ou na própria imprensa de penetração mais urbana, né? Exatamente, Maurício, foi bem lembrado, essa é uma discussão, né? Inclusive alguns colegas meus jornalistas que são abertos, né, de redes abertas, falam esse tipo de situação, mas não analisam o impacto econômico. A Argentina fez isso há alguns anos, mais de uma década, no governo Kirchner, e acabou arruinando a sua cadeia produtiva. Para encerrar, Maurício, relação Brasil e China em relação à carne bovina, o que você tem de expectativa para a retomada? Fabiano, é um casamento perfeito, né? Se você pegar as curvas de aumento de exportação do Brasil com o aumento de demanda, de urbanização, de aumento de PIB per capita na China, são duas curvas que andam juntas, né? Claro, tem o temor, né, que a gente sempre tem do Brasil ficar dependente de um cliente grande, né? Nenhum mercado isso é bom, mas qual é a nossa alternativa? É não vender, né? Então, a China, à medida que ela cresce, ela leva também a participação do Brasil no mercado internacional. Eu acho que essa relação nunca vai mudar. Talvez lá na frente a China consiga ter outros fornecedores e o Brasil vai atingir outros mercados, né? Enfim, agora o peso, o que possibilita uma China crescer é um país que nem o Brasil ou outros parecidos com o Brasil que tenham condições de ofertar alimentos na demanda que uma população tão grande enriquecendo, né? Enriquecendo não diz que está rico, né? Mas nos últimos 10 anos o PIB da per capita da China aumentou 15 vezes, né? Então, à medida que o consumo vai
aumentando, você tem que ter um lugar que forneça. Eu vejo essa relação Brasil-China muito duradoura e promissora para os próximos anos. Eu até acredito que lá na frente a interdependência possa se reduzir pelo interesse dos dois, tanto do Brasil em ter mais clientes, como da China em ter mais fornecedores. Isso é natural que aconteça.